Vocês me visualizam aí a tela? Sim. Beleza. Então, vou aqui para a tela da apresentação, tá certo? Deixa eu só... Vocês estão vendo aí o PPT, né? Sim. Beleza. Eu fico cego com uma câmera, uma tela só. Vou entrar aqui pelo celular também, porque senão eu fico sem visualizar o bate-papo. Fica mais fácil aí ficar com duas telas aqui. Recording in progress. Pronto, agora eu visualizo também vocês aqui. Eu vou deixar o chat aberto. Perfeito. Beleza. Então vamos lá, bater um papo aí sobre as principais heurísticas, né? Então a gente tem hoje, né, eu acho que uma das principais vertentes que nós temos aí é a ancoragem, em segundo lugar a disponibilidade e em terceiro lugar a representatividade, tá? Eu coloquei aqui um quadro só para que a gente tenha uma ilustração breve sobre as três principais heurísticas aí que caem na prova, tá bom? A primeira delas, né, eu coloquei olhinhos aí olhando para trás, né, que é a representatividade, né? Vamos sempre linkar a representatividade como um olhar para trás, tá certo? Então, lembra da rentabilidade observada que a gente estuda ali em finanças? Perfeito. Pega esse termo, né, e vincula a representatividade, tá joia? Porque vai te auxiliar a olhar uma forma de retrovisor. Então, pega o RE aí de representatividade, tá joia? E puxa um tracinho embaixo assim de retrovisor. Isso vai ajudar no mapa mental ali na hora da prova, tá bem? A principal característica da representatividade é de que o investidor, ele toma ali uma postura, né? Adota, né? Uma aplicação ou não, com a expectativa de que vai ocorrer no futuro o que aconteceu no passado. Então ele vai olhar no retrovisor e achar que aquele mesmo caminho do passado vai se projetar no futuro, né? E isso ele acaba incorrendo no erro de representatividade, tá joia? E aqui, né, acaba sendo o oposto da ancoragem, né? Então a ancoragem, ela é o olhar para frente, né? Então vamos imaginar o seguinte: se por representatividade eu vejo no retrovisor, né? A ancoragem eu olho para frente, é o oposto, né? Eu me prendo em algo ali para ir para frente, tá joia? Então a busca muitas vezes, né, é para que a gente venha trazer um paralelo com a rentabilidade esperada, tá? Então, trazendo lá para finanças, eu busco, né, eu espero que aconteça algo lá na frente. Então, eu acabo me ancorando em algum preço, me ancorando em algum viés, tá joia? E embasando ali a minha tomada de decisão. Então, a principal característica da ancoragem é a de que existe, né, uma informação que foi divulgada, né, um preço, né, estimado, um preço-alvo, né? Então, nas principais apresentações, né, geralmente você tem essa vertente, né? Tenho ali algo que me prenda lá na frente, algo que me prenda no futuro. Então, é um olhar para frente, é uma rentabilidade esperada. Eu tenho, então, um viés de ancoragem, tá bem? Já por último aqui, né, não menos importante, a disponibilidade, ela passa a ser algo muito recente. Então, eu coloquei o olhinho, né, olhando para cima. Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí. Alguém, não sei se caiu aqui alguém saiu. Sim, tá bem nítido. Muito obrigado.
Então, voltando aqui à disponibilidade, a disponibilidade é o hoje, tá? Então, vamos imaginar que eu olhe, né, para cima, olhe para a memória, olhe para a TV, né? Imagina dessa forma, né? Eu olho aqui para o que eu tenho de informação disponível sobre aquele assunto, tá certo? Então, a principal característica da disponibilidade é olhar para o hoje, olhar o que eu sei sobre aquilo, tá certo? E isso faz com que a gente acabe tomando uma informação, tomando, né, para decisão, uma informação recente, né? Então, essa falta, né, de embasamento, né, simplesmente tomando ali a decisão com base em pouca informação disponível, tá? Geralmente ali a gente decide tomar uma aplicação ou não, baseado em uma informação que foi colocado ali, né, à nossa frente, uma informação que a gente tem numa memória recente, tá? Então, disponibilidade, pode até colocar embaixo assim, ó, memória recente, tá? Ah, Wes, mas ele olhou lá para trás, tal. Tudo bem, mas se for um curto espaço de tempo, ele acaba vinculando mais em disponibilidade do que lá no primeiro tópico, que foi representatividade, tá certo? Vou passar adiante que depois vem as dúvidas, a gente vai tirando. Porque tem aqui alguns vieses comportamentais. Então, além das principais heurísticas, tá? Tem também alguns vieses comportamentais, tá certo? Quais são eles? Vou passar por cada um aqui, tá? Alguns atalhos mentais, né? Que muitas vezes acaba sendo, né, um grande vilão ali, né, na condução de investimentos, né? Muitos deles, né, trazidos à tona, né, em alguns livros bem interessantes aí para vocês, para quem já leu Daniel Kahneman, né, bem interessante. Tem um livro chamado Rápido e Devagar, ou Fast and Slow, né, para quem for encontrar aí nas bibliotecas digitais, ou então físico mesmo. É bem interessante, é um manual ali de finanças comportamentais de extrema qualidade, tá? E os principais vieses, né, que vem trazendo aí na hora da prova, são esses 6 aqui, tá? Status quo, movimento de manada, framing, desconto hiperbólico, excesso de confiança e aversão à perda. Provavelmente vocês se lembram bastante desse aversão à perda que muitas provas, né, caem não só de CFP, mas também de CEA, tem caído, CPA 20 também, tá certo? Já vem com algumas questões de finanças comportamentais, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro deles aqui, o status quo, tá? Status quo é um comportamento de inércia, tá? Muitas vezes o investidor ele não quer tomar nenhuma decisão, então pela falta de decisão eu acabo, né, caindo ali num viés comportamental. Não fazer nada também não é bom, muitas vezes, né? Algumas vezes a gente brincava lá na mesa de operações que, ó, o negócio é sentar na mão, né? Porque se você senta na mão, você não aperta o enter, né? Então, era exatamente para não fazer nada. Porém, isso, né, no horizonte de investimento, olhando para o investidor, né, quando ele decide por não aderir nenhuma estratégia que foi apresentada a ele diante de um cenário, né, diante de um cenário muitas vezes claro ali, né, um sinal de corte de juros, né, há sempre uma expectativa da pesquisa Focus, então, poxa, eu não vou ficar tudo em pós-fixado e acabou, né, e será que, né, se eu assumir, né, a carteira dessa forma vai fazer sentido, né? E aí você apresenta para o cliente ali uma estratégia de diversificação e ele não quer fazer nada, então ele acaba, né, incorrendo nesse viés comportamental de status quo, tá? Um segundo ponto é o movimento de manada, né, bastante conhecido aí, quando tem um movimento, né, decisório conforme a maioria do mercado, né? A famosa Maria vai com as outras, né? Geralmente você acaba, oh, deixa eu ver o que meu amigo está fazendo aqui, né? Ou então a gente acaba seguindo, né? Qual que é a carteira do amigo ali, né? Enfim, então a ideia acaba sendo enviesada por conta do que está tomando a maioria, né? A decisão da maioria. Então,
muitas vezes você não busca informações e se aquela operação específica é para você realmente, é para o seu perfil, e sim porque, né, fulano e beltrano e ciclano estão ali comprando, né, um criptoativo, poxa, eu vou lá também comprar, né? Então, acaba sendo o efeito manada aí, um movimento de manada como um viés comportamental. Acho que ninguém aqui nunca comprou nada, né? Pelo movimento de manada. Deixa eu ver quem já está presente aqui. Ó, temos aí já uma galera, temos 10 participantes, 9. Estamos todos aqui. À medida que a gente vai chegando, pode ir dando um alô aqui para mim. Bom, fora isso, né, tem o terceiro ponto, né, de viés comportamental, que é o framing, né, ou framing effect, né, ou efeito framing, né. Aqui, pessoal, Amos, né, eu aqui não vou tentar falar o sobrenome dele, né, Tversky, mas eu acho que é isso, e o Daniel Kahneman, né, eles receberam o prêmio de economia com um dos estudos, né, traziam aí o framing effect, né. Eu coloquei aqui mais ou menos em palavras, né, a busca por evitar o risco diante de possíveis ganhos, né, a preferência por um ganho certo do que um possível ganho, né. É engraçado que tem uma ilustração, né, de você está ali numa torre de comando, né, da aeronáutica e você tem um avião ali, né, e você precisa evitar uma colisão, evitar um acidente, né, e aí você tem duas possibilidades. Uma, você tem ali 200 pessoas dentro do avião, né, você tem a possibilidade de salvar 50. E a outra possibilidade acaba acontecendo aí, né, o acidente, e aí morrerão 150 pessoas. E aí, qual que você escolhe, né? O A ou o B? Então, muitas pessoas já pensam, poxa, eu prefiro salvar 50, né? Mas se eu salvo 50 de 200, morrem também 150. Então, tanto o A quanto o B é o mesmo efeito, né? E aí você acaba tomando uma postura porque acha que melhor o certo do que o incerto, fica naquele negócio, melhor um na mão do que dois voando, né? Aquele negócio todo. Esse é o framing effect, né? O efeito de que acaba sendo melhor esse porque eu ganho menos, mas é certo. É essa a ideia do framing effect, tá? O segundo ponto aqui, né? A busca por aceitar o risco diante de possíveis perdas, né? Uma preferência por uma possível perda do que uma perda certa. Então, o contrário também é verdadeiro. Então, tanto A quanto B, né? Um você salva 50, morre 150. No outro, morre 150 e você salva 50 na ilustração, né? Do caso aí quem está ali na torre de comando, né? Enfim, vocês entenderam. Então, o Premier Effect, ele vem a ser essa tomada de decisão, tá? Esperando ali, se agarrando naquilo que é certo, abrindo mão daquilo que teria a possibilidade de ser ainda melhor. O quarto ponto é o desconto hiperbólico, tá? Nesse desconto hiperbólico, o investidor, ele associa um desconto diante de um benefício a receber no futuro, ao invés de receber hoje. Então, muitas vezes, ele não leva em consideração o fator do dinheiro no tempo. Essa é a grande sacada do desconto hiperbólico, tá? Então, eu prefiro, o que você prefere, né? Você prefere R$ 1.000 hoje, né? Ou R$ 2.000 daqui 2 anos? Não sei, né? Eu preciso analisar, porque o fator inflação, o fator taxa de juros e assim por diante, tem que fazer conta, Wesley. Pronto, aí você já não incorreu no viés. Olha que coisa boa, né? Agora, eu prefiro 1.000 hoje, né? Eu quero na mão. Poxa, essa é a grande sacada, né? Você não levou em consideração, né, os outros fatores para tomada de decisão. Então, o viés do desconto hiperbólico é exatamente essa ideia, né? Você tem preferência por receber hoje um determinado benefício ou recompensa do futuro, né? É engraçado que tem uma ilustração de uma sala de crianças, né? Onde ele chega para a criança e fala, olha, tem aqui um doce, né? E na porta da sala tem uma fila de crianças, né? Tem aqui um doce, né? Ou você come esse doce agora, mas se você deixar ele para outra criança, no final você ganha dois, né?
E aí a criança, poxa, eu vou esperar, né, numa fila e tal, né? Isso foi com criança, né? Imagina, se fosse com a gente, né? Então, aqui você já tem, né, um viés comportamental que vem lá atrás, né? Poxa, eu prefiro o meu doce agora do que saber se eu vou receber dois depois, né? Será que vai sobrar? Então, essa é a ideia, tá? Do desconto hiperbólico. Em quinto, o excesso de confiança, também conhecido de vocês, né? O excesso de confiança é quando o investidor confia demais, né, na sua decisão. Isso faz com que ele, né, deixe de levar em consideração informações importantes, né, para essa tomada de decisão, para essas operações. Em geral, as questões elas visam mostrar um ponto bastante interessante, que é a busca por fazer várias operações, né? Onde essa confiança vai crescendo cada vez mais. Então, se eu faço 10 operações de swing trade na bolsa de valores, né? Poxa, das 10, 9 deram gain, deram certo, deram lucro, né? Isso faz com que, né, eu aumente ali minha carga de confiança. Então, à medida que, pô, 10 deram certo, 9, né? Então, 9 de 10 eu vou tentar mais o dobro, né? Então, fazer 20 operações agora por mês e assim por diante. Em dado momento, o número de operações foi tão grande que levou ali, né, um custo operacional elevado que eu nem levei em consideração. Então, muitas vezes, as questões do excesso de confiança estão com peso nesse quesito, tá? E por último, antes da gente seguir aqui para as nossas questões, a aversão à perda, tá? A aversão à perda, o investidor não assume prejuízo, né? Ele não aceita admitir uma operação com rentabilidade negativa. Ele tem uma dificuldade em mudar de posição acionária, um resgate de um prejuízo, tá? Por exemplo. Mas o contrário também é verdadeiro, tá? Ele, tudo que começa a dar lucro, ele vai lá e vende, né? Tudo que começa a dar lucro, ele vai lá e vende. Ele tem um receio, assim, de perder, e aquilo que está perdendo, não, deixa aí, deixa aí. Então, a carteira com ganho sempre vai ter ganhos curtos, né? E ali a carteira com perda está afundando em prejuízo, em ações ali de empresas que estão ali há anos, trimestre a trimestre, prejuízo, e ele não muda, ele não sai, ele não vende com prejuízo de forma alguma, acaba incorrendo, então, um viés comportamental de aversão à perda, tá? É engraçado que, né, em finanças, né, lá no livro, vocês, quem tiver, né, interesse aí, pode procurar o livro Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, tem um comentário voltado para isso, né, que a gente não tem uma versão a risco, né? Se eu puder arriscar e ganhar, eu entro, né? Se a probabilidade de acerto for boa, eu me arrisco, né? Porém, há uma grande aversão à perda no nosso mercado, né? Isso é bastante real, bastante visível aí em momentos de queda na bolsa, por exemplo, né? Você vê aquele cliente que não quer sair daquele fundo de ações, jamais vai deixar ali, né? Ficar fedido ali dentro da carteira, mas vai deixar lá. Né? Nem coloca mais, nem vende, né? Então, é bastante complexo. Mas esse é o último viés comportamental que a gente vai ver no dia de hoje, tá bom? Então, ao longo das perguntas, eu peço que vocês ou mandem no chat, né? Levanta a mão aí, apareça, né? Que eu vou enaltecendo e posso até voltar nesses slides aqui, tá bom? Vamos lá. Analise os vieses abaixo, né? Então, eu vou ler aqui rapidamente os 4 pontos, tá? E depois eu peço que vocês abram pelo chat, que eu estou com ele aberto aqui, colocando a letra, tá joia? Então, vou aqui seguir na leitura, tá? À medida que vocês forem lendo, querendo responder, estou com o chat aberto, eu já vou entendendo que vocês estão seguindo na interação, tá bom? Vamos lá. Primeiro, tendência a manter as coisas como estão, pois as desvantagens de sair da posição atual parecem muito maiores do que as vantagens. 2. Tendência das pessoas de agir como a maioria. Se a maioria das pessoas estão indo numa direção, provavelmente tem uma boa razão para fazer o que estão fazendo. 3, desculpe. A percepção de risco e retorno é altamente influenciada pela forma como os problemas são estruturados e apresentados.
E 4, a tendência que as pessoas têm de preferir, dentre duas opções, aquela com ganho imediato, mesmo no caso de ser consideravelmente menor do que uma taxa de desconto, né? Mesmo que exponencial, poderia prever. O que vocês acham aí? Então, já estão respondendo aqui o Bruno, Michael, Bruno Seves também. Quem mais? Temos aí participando ainda. Deixa eu ver aqui. Temos aí a Priscila, Leonardo, muito boa noite para quem ainda não dei boa noite. Como diria uma música do Chico Sainz, boa noite para quem chegou, boa noite para quem está chegando. Então temos aí respostas até um pouco divergentes, né, entre B e D. Né? Nesse caso aqui, pessoal, a resposta é a D, delta, tá? O status quo como o primeiro, ninguém quer fazer nada, o efeito manada, né? A famosa Maria vai com as outras aqui no 2. O framing, né? Então a percepção ali é influenciada por algo que não é estruturado, não é apresentado, né? Então você acaba ficando com defasagem de informação. E o desconto hiperbólico, a característica ali de preferir, né, algo na frente. Vou pedir para você pegar água, depois o papai pega para você, pode ser? Tá bom. Ah. Vocês viram que eu tenho aqui uma princesinha comigo. Aqui, pessoal, seguiram também a Priscila aqui no D. Perfeito. Vamos lá para a segunda, né? A segunda análise de heurísticas e vieses, tá? Aqui foi bem conceitual, tá certo? A gente passa ali por... Cadê aqui? Isso pelo 2, já está na tela também. Primeiro ponto, a crença de ter uma capacidade decisória superior à média da população quando se trata de investimentos. Esse viés com que o investidor tem absoluta certeza de sua capacidade de entender e antecipar as oscilações de mercado, mesmo em períodos de volatilidade extrema. O 2, referência quantitativa, que leva o investidor a acreditar que aquele é o valor justo ou possível de determinado investimento. O 3, situações em que as pessoas determinam, né, a frequência de um dado evento ou a probabilidade dele ocorrer pela facilidade com que consegue lembrar de instâncias desse evento. E 4, crença de que uma situação particular pode ser usada como um conceito generalizado. Por exemplo, acreditar que, porque é uma empresa bem-sucedida no setor agrícola, todas as demais empresas desse setor são bons investimentos. E aí, A, B, C ou D? O que vocês acham aí? Já tem o Bruno aqui respondendo, o Michael também. Beleza, já temos a resposta do Michael, do Bruno, do Luiz, da Priscila. O que mais? Beleza. A gente teve duas divergentes aqui entre C e D. Vamos lá, vamos entender, né? Aqui, pessoal, nosso gabarito é o C, tá? O primeiro aí como excesso de confiança. Eu acho que todos aqui ficaram bem tranquilos. Temos aqui o Marcelo Kizak também conosco na C. Há uma tranquilidade, né, no excesso de confiança, creio eu. Todos foram nela, mas o que pega aqui muitas vezes é a disponibilidade e a representatividade, né? Há uma linha tênue entre a disponibilidade e a representatividade. Eu até comentei no começo, né? Que a representatividade, a gente olha para trás, né? Então olha no retrovisor, né? Então pega o RE de representatividade, já anota embaixo, retrovisor, tá? É uma rentabilidade observada, é algo no passado que a gente acredita que vai se projetar para o futuro, tá bom? Pronto. E, desculpa aí. E na sequência, né, da disponibilidade, a gente busca sempre entender que é o seguinte, há
um apego pela memória recente, ou até mesmo uma informação que foi trazida de maneira recente. Então, quando a gente repara ali na 3, né, situações em que as pessoas determinam a frequência de um dado evento ou a probabilidade dela ocorrer pela facilidade com que né, com que a pessoa consegue lembrar sobre aquele evento. Então, poxa, eu vou comprar aqui bolsa porque eu estou vendo todo dia aqui no jornal, né, está subindo a bolsa, eu vou comprar. E muitas vezes é hora de vender, né? né? Então, a ideia da disponibilidade, ela acaba pegando a gente naquilo que é recente ou naquilo que vem à memória de uma maneira mais rápida, né? Olha aí, o Bruno já comentou, entendi, agora eu não esqueço mais. E a representatividade, a ideia, né, de olhar para o passado, portanto, a 4 ali, a crença de que uma situação particular pode ser usada, né, como um conceito generalizado. Então, aqui, ele até, né, comenta, né, acreditar que é porque uma empresa é bem-sucedida no setor agrícola, então ele acaba pegando aquele histórico, né? Então, poxa, eu só sei que alguém é bem-sucedido se eu consigo olhar a carreira, se eu consigo olhar qual foi o passado, né, dessa pessoa, começou lá de baixo, hoje está bem-sucedida, é um setor que tem dificuldades, tem uma barreira de entrada muito grande, né? Poxa, é um setor bem sucedido historicamente. Então, a visão da 4 aqui, ela joga a gente para o passado, tá? Então, jogou para o passado, olhou para o retrovisor, achou que aquilo vai se projetar para frente, né? Poxa, vou investir nesse setor porque é um setor promissor historicamente, né? Eu acabei sendo enviesado aí pela heurística de representatividade, tá bom? Vamos seguir. Gostei aqui das dúvidas e comentários, mandem aqui pelo chat que eu estou de olho, tá? Então, dando sequência, né, as questões que foram para vocês aí, sobre a teoria moderna de finanças, né? Então, investidor no divã aqui, né? Muito engraçado porque o Daniel Kahneman, né, o prêmio Nobel de Economia, mas a formação dele, né, toda nesse quesito. Então, bom, interessante, né? Psicólogos ali trabalhando também no setor, né, de finanças, né? É mais psicologia do que qualquer coisa, né? Economia é puro otimismo. Então, a gente vai ter, né, o principal deles nas provas, tá? Tem sido a aversão a perdas, certo? Lembrando que a aversão à perda é não vender aquilo que está com prejuízo, mas muitas vezes a questão ela pode inverter dizendo o seguinte: ele vende tudo que está com ganho, né? Então aqui você tem as duas, né, os dois lados da mesma moeda, né? Um ele deixa de vender o que está perdendo e o outro lado da moeda ele sempre vende o que está com ganho, mas essa moeda vai ser a versão à perda, tá? Então segundo ponto, né, sujeito a viés, então não tem jeito, né, o nosso cérebro aqui vai agir dessa forma, de buscar um atalho para tomada de decisão. O livro fala muito isso, né, de você, o sistema 1, que ele chama, que é o sistema de fácil acesso que a gente tem, né, no nosso cérebro, ele acaba tomando a decisão, né, de bate-pronto, muitas vezes sem levar em consideração mais informações sobre aquele assunto. E nem sempre toma decisões racionais, né? Então, é muito bacana porque o investidor racional, né, procura aquilo com, né, um risco-retorno, né, equilibrado, né? Eita, cara, quanto é que tá o bet aí? O cara não fez análise nenhuma, né? Simplesmente vai apostar. Então, é um investidor racional. Sujeito a heurísticas, né? Todos nós aí percebemos que a gente tem um pouco, né, de cada uma das heurísticas, ou a gente já conviveu, já atendeu aquele cliente que tem ali o status quo, né? Muitas vezes a gente doido para movimentar a carteira do cliente, ele não sai daquele CDBzão ali a 100% do CDI. E a mudança na curva de utilidade, né? Um outro ponto, distorce as probabilidades, né? A gente tem uma dificuldade tremenda em lidar com frações, em lidar com percentual, né? Então, 30% de 30% a gente não sabe, né, quanto é. Então, de cara assim, de bate pronto, e aí, quanto é, né? Então, fica aquele negócio, né? A gente tem dificuldade com probabilidades e a segregação, né, de portfólio. Opa, pulei aqui. E, por último, aqui a segregação de portfólio, né? Acha que tudo está
diversificado, né? Tem um CDB pós-fixado, uma LFT, uma LCI pós-fixada, uma LCA pós-fixada e um fundo DI, né? Super, super diversificado, né? Então, acaba, né, deixando ali o portfólio tudo numa estratégia apenas, né? Isso é bem natural no nosso dia a dia. Então, esses viés comportamentais de extrema utilidade, tá? Para condução ali, numa entrevista com o cliente, quando vocês forem elaborar o IPS do cliente, por exemplo, né? Vai elaborar o planejamento daquele cliente e ali no bate-papo você consegue tirar muito dessas informações. Então, poxa, é só para passar no CFP que eu quero aprender isso daí. Mas, com certeza, pela mudança que a gente tem percebido de mercado, né, de escritório de agente autônomo buscando oferecer uma ideia de planejamento, um atendimento consultivo, os bancos se fechando cada vez mais em um atendimento mais próximo do cliente. Então, isso vai fazer a diferença para vocês como profissionais, onde quer que vocês estejam, beleza? Passando aqui, então, para o nosso primeiro ponto, tá? Professor, rapidinho, antes que você comece a Claro, cara. Vamos lá. pergunta. Deixa eu só te ver aqui quem é. Eu fiquei com uma. É o Bruno. Diz aí, Fiquei com Bruno. uma dúvida aqui, cara. E assim, tem parte do material. Talvez seja meio boba a dúvida, tá? Mas é muito louco isso, porque fala que a teoria moderna é de 1950 e a perspectiva é de 1970. Então a moderna é a mais antiga, então. E, e o mais louco é que se você olhar as características da moderna, que é a mais antiga, parece ser a mais adequada. Quer dizer que a gente evoluiu em 1970 e setenta e só piorou? Eu não consigo entender isso, entendeu? Foi, foi isso mesmo. Teoria moderna de investimentos, né? Ela traz vieses mais próximos da realidade, né, do que outra coisa. Mas a ideia é de que as informações hoje, elas refletem, né, no preço do ativo. Então, por conta disso, você tem uma... Deixa eu só plugar aqui que explodiu. Por conta disso, você tem um viés muito mais voltado, né, para a questão informacional. Então, à medida que você tem hoje muito mais informações que acabam sendo, né, o insumo para o preço, né, e também, se você for analisar a parte do possível retorno, então a relação de valor e preço hoje, ela acaba sendo algo mais usual do que o simples racional, entendeu? Então, a ideia da teoria moderna, beleza, o investidor é racional, ele vai pelo melhor risco-retorno, a ideia das bolinhas lá, onde você tem aqui, né, o ativo A com maior retorno, né, com menor risco. Poxa, esse vai ser o melhor de todos, né? E aí, na teoria, né, usual, a gente tem o preço sendo, né, quase que refletindo o real valor, que não é verdade, né? Mas acaba sendo hoje o usual, tá certo? Cheguei onde você comentou, beleza? Bruno Sérgio, saquei, beleza. Vou compartilhar aqui novamente. Deixa eu ver se consigo só a janela, se eu minimizo vocês aqui, né? Mas não. Não. Vou deixar a tela toda mesmo que é. Beleza. Vocês visualizam minha tela toda aí agora, né? Dá só um joinha aqui no chat. Sim, sim. Beleza. Então vamos lá. Aqui na questão um, tá? Podem mandar no chat, pode interromper no áudio que sou todo ouvidos. Vou ler aqui para vocês. Conforme os preceitos de finanças comportamentais, está correto o que se afirma em: o investidor considera seus investimentos como um todo e entende diversificação. O investidor segrega seus investimentos no julgamento de resultado. O investidor racional tem aversão a risco. E 4, todas as ações são medidas com julgamento de risco e retorno. Aqui já está a resposta, né? Já acabou ficando com a resposta direta essa daqui. Desculpa aí.
Ele já ficou com a resposta direta. Talvez eu só sublinhei e não coloquei o efeito, né? Mas já ficou aqui apenas 2, né? Aqui, pessoal, dá para fazer por eliminação também, tá? Porque a 2 ela é densa, né? O investidor segrega seus investimentos no julgamento de resultado, né? Difícil. Vamos para as próximas, tá? Vamos lá. Primeira, o investidor considera seus investimentos como um todo e entende diversificação, né? Lei do engano, né? É aquele comentário que eu fiz, né? O cara está em CDB, está em fundo DI, está em LCI pós-fixado, está em LCA pós-fixado e está em LFT. Ele acha que está diversificado, né? Super entende diversificação. Então, a questão 1, a gente elimina. A 3, o investidor racional tem aversão a risco, né? Poxa, ele não tem aversão a risco, ele tem aversão à perda, né? Porque a aversão a risco é o que até o Bruno comentou, né? Ele, professor, a teoria moderna lá, ele considerava a relação risco-retorno muito forte, muito enfático, né? E ele parece que é o mais novo. Não, porque há uma aceitação do risco, só tem o viés de aversão à perda, mas há uma aceitação do risco, né? E isso, aqui a gente acaba caindo por terra, né? Então, a aversão à perda ela é existente, mas a aversão ao risco não, né? O investidor, eu acho que a 3 aqui tá diferente. Coloquei apenas 2 aqui, mas não sei se tem um não aqui na frente. Depois eu vou visualizar isso daqui. Todas as ações mediante o risco-retorno, também não. O bem investidor segrega seus investimentos de julgamento de resultado. Isso aí. Eu dei um pulo aqui nessa. Vamos lá para 2. Não sei se vocês puderem ler, eu vou. Essa mais longa eu vou deixar vocês lerem aí rapidinho. 30 segundos para a gente fazer a leitura e as respostas. Bruno Seves, o Michel mandou aqui. O Michael, né? Michel. Não, é Michael mesmo, viu, professor? Michael, né? Você falou antes, mas eu vi bem pequenininho aqui no celular. Marcelo Kizak, não sei. Deixa eu só virar aqui. Quem mais? Mais alguém se pronunciar, a gente passa para a resposta aqui. Quem está conosco? Priscila, muito bem. Estamos aí com o Luiz Antônio Teixeira, Priscila, Bruno Rosseto, Marco Isaac, Leonardo Cardoso, Caio Braga, Michael e Bruno Seves. Vamos lá, questão C, né? A ancoragem ficou tranquilo aqui, né? Olhou para frente, né? Ó, Luiz Antônio, muito obrigado. Participem conosco pelo chat, pessoal, é importante para nossa interação, tá? Então aqui ficou bem tranquilo, né? Houve aquele viés de ficar preso em algo do futuro, em uma possibilidade de ganho, né? Esperado, né? Vamos sempre linkar ali o ancoragem com o retorno esperado. Isso vai facilitar. Porque retorno esperado é algo que você não sabe, tá joia? E, eventualmente, pode ser um preço de uma ação, pode ser, no caso aqui, uma taxa de juros a ser pactuada. Tá vendo que é sempre uma rentabilidade esperada? Então, isso vai facilitar na visualização ali, na hora da prova, tá bom? A questão 3, vamos lá. O investidor comprou uma ação de uma empresa bastante conhecida no mercado por R$ 22. Contudo, alguns meses depois, o papel caiu para R$ 19 e o investidor recebeu recomendação de venda, porque as perspectivas de valorização do papel não são boas. Assim, esse investidor não quis vender o papel, esperando obter lucro no longo prazo.
Em qual viés comportamental todo mundo já respondeu, né? Então, qual que seria esse viés comportamental aí? O Michel já mandou, o Bruno também, quem mais? Marcelo, Priscila, cadê? Luiz Antônio, o que vocês acham aí? Marcelo respondeu, Priscila também. Pronto. Pronto, legal, legal. Teve uma alternativa aí distinta, né, entre a possibilidade de aversão à perda e também de disponibilidade, né? Isso foi interessante, porque eventualmente a gente pode acabar ficando ali naquilo na mente, né? Poxa, eu lembro que as 3 heurísticas, disponibilidade, ancoragem e representatividade. Eu decorei essas 3, o Wesley, estou afinado, e aí quando eu olhei lá a primeira linha da questão, opa, uma ação muito conhecida no mercado, que está passando na TV e tudo mais. Poxa, aquilo que é recente é disponibilidade. Eu já vou lá e acerto disponibilidade. Leiam toda a questão, né? Então, leiam toda a questão. A resposta está na questão, tá joia? A resposta está na questão. Por mais que você esteja ávido, né, com todo o ferramental ali na memória e tudo mais, e preparado para a prova, não responda com o que você acha, responda a questão, tá certo? Muitas vezes a gente vai cair no ledo engano de responder antes, né? Eu até acho interessante a gente não visualizar, tá? O Luiz até mandou ali depois, mas eu acho até interessante a gente não visualizar as alternativas. É uma questão do Wesley, tá? Mas é uma questão de um facilitador para os próximos simulados que vocês farão. Não olhem as alternativas. Respondam a questão antes de olhar as alternativas. Por quê? Se não tivesse disponibilidade aí, entendeu? Então, à medida que você responde antes, você acaba não sendo enviesado. A questão é sobre comportamento, né? Não sendo enviesado pelas alternativas que estão ali. Tá joia? Então, antes de olhar as alternativas, responda primeiro você. Você viu ali que a empresa é bastante conhecida, mas tem um fator aqui interessante. Caiu para R$ 19 e ele não vendeu. Ele não quis se desfazer, mesmo tendo embasamento, né, das perspectivas ali de valorização que não eram boas. Então você deixou de vender, deixou de, né, perder. Então você acabou incorrendo ali no viés de aversão à perda. Beleza? Não esqueçam dessa daí. Vamos lá para 4. Renato, recentemente começou a investir em ações e verificou que um único mês obteve um ganho superior às taxas anuais de renda fixa, que costumava ter em períodos anteriores, e um retorno superior ao índice de mercado. Por essa razão, resolveu alocar a fração total do seu patrimônio em operações de ações de curto prazo, com alto giro de carteira, o que lhe rendeu um prejuízo de 35% em um único mês. Em qual viés comportamental esse investidor incorreu? Eu já vi aqui do Michel, Bruno, e aí? Eu até deixei um grifo aí de graça para facilitar. Quem mais? Priscila, Marcelão, seu Luiz. Quem está no tablet não conseguindo dar um alô aí, qualquer coisa, abre rapidinho o áudio, manda a letra aí que eu ouço também. Vou deixar no máximo aqui. Priscila, pronto. Aqui ficou tranquilo, né? Excesso de confiança. Pessoal, fez um monte de operações, né? As questões, elas vão muito nisso. Houve um número grande de operações, né? Realizou diversas operações. Então, isso vai ser uma chave para você conquistar essa questão, tá bom? Vamos lá para 5. Drauzio fez uma posição relevante comprada em uma ação de crescimento bem recomendada por especialistas.
Em 5 meses, a ação valorizou 22%, e os resultados econômicos da empresa foram muito bons, levando os especialistas a manterem a indicação de compra do papel. Drauzio, contudo, resolveu vender a posição, garantindo o lucro da operação. Em qual viés comportamental esse investidor incorreu? Já mandaram aí, o Bruno mandou um ops de errou no teclado, ou o Michel já mandou aí, Bruno ops, eita, o que será que vem, né? Quem mais? Vamos pensando aí, mais 30 segundos. Isaac. De você, Priscila. Muito bem, muito bem. Então temos aí, né? Não foi uníssono, né? Bom, não foi uníssono, né? Mas aqui, pessoal, o Marcelo até comentou, né? Poxa, professor, ele foi no ganho imediato, né? Na hora ali ele olhou, era para mandar seu, o Bruno comentou o ops ali. Mas o Marcelo comentou, né? Poxa, ele foi em busca do ganho imediato, né? Em realizar o ganho. Opa, calma aí. Ele não recebeu algo e podendo ter um desconto, né? E uma taxa lá na frente, né? Ele não fez esse desconto, né? Ele não tinha ali um custo de oportunidade, né? Ele não tinha isso claro. O que ele tinha claro era: tive um ganho e fiz a venda. Então, lembra lá da moeda? A aversão à perda, ela é uma moeda, né? De um lado, ele não vende o que está com prejuízo, e do outro, ele vende o que está com lucro. Né? Então, vai jogando a moeda sempre um ou outro, mas a moeda é a aversão à perda. Tá? Então, acaba sendo o nosso gabarito aqui na questão 5, tá joia? Então, essa pegou no contrapé, né Marcelo? Poxa, pegou a Priscila também. Aí, ó, o Bruno, poxa vida, errei, mas acertei. Depois errei de novo, né? Poxa, é bem isso mesmo, né? Mas lembre-se sempre, a aversão à perda, ela é uma moeda. Então coloca aí, a aversão à perda é tanto não vender o que tem prejuízo, não sai do prejuízo, coloca assim, tá? E sai do lucro. Então, ele não se desfaz daquilo que tem prejuízo, mas rapidamente ele vende o que está com lucro. Essa é a relação da aversão à perda. Tá? Tem medo de perder, né? Isso acontece muito quem opera em bolsa, né? Não sei se cada um de vocês aqui tem um cliente que opera em bolsa, que geralmente já teve esse viés, ou se vocês mesmos operam em bolsa, muitas vezes aquelas operações de curto prazo, dá 3% de ganho, a pessoa já está se coçando para vender, mas aquele prejuízo de 10% está na carteira. Essa é exatamente a versão à perda. Tá? Vamos lá para o 6, né? Então, Tobias cresceu ouvindo seu pai dizer que o investimento em commodities no Brasil é um ótimo negócio. Uma vez que as receitas dessas empresas, né, lidam nesse mercado, estão fortemente atreladas ao dólar. Por essa razão, Tobias inicia os seus investimentos, né, somente em ações de empresas que produzem commodities. Né? Qual fenômeno se observou nesse caso? Olha aqui, né? Já mandaram aí quase uníssono. Quase uníssono no ar. Vamos lá. O A e B, né? Pegou a gente de novo, né? Aquela linha tênue, né? Não? Quem foi aqui? Marcelo. Marcelo comentou, poxa, será que
não seria disponibilidade, né? Olha aqui. Perfeito. Então, aqui a gente tem a relação, mais uma vez, com o passado, né? E aqui ele ouve o pai dizer. Então, memória, né, recente, realmente é disponibilidade, né? Só que aqui ele cresceu ouvindo o pai, né? Então, é algo que vai para mais longe, né? Então, é aquela ajeitadinha no retrovisor ali da representatividade, olhando lá para trás e lembrando do pai, né? Que, poxa, invista em commodities, meu filho, né? Commodities é dolarizado, né? Faz todo sentido, né? Então, esse viés comportamental de tomada de decisão, olhando o histórico, olhando o passado, acaba influenciando, né, na tomada de decisão e incorrendo ali na heurística de representatividade. Vou pedir 2 minutinhos aí para a gente tomar uma água e vocês já viram a demanda que eu tenho aqui. Eu vou pegar aqui um leitinho para pequeno. 2 minutinhos aí a gente volta. Aqui, ó. A joia rara. Estamos de volta. Vai lá, mostra o leitinho. As demandas aí. Legal, legal. Vamos voltar então para o nosso bate-papo. Bruno Seves, deve risada. Pois é, cara. A princesinha resolveu não dormir cedo, e aí a gente fica com ela aqui, enquanto a digníssima está em trabalho. Vamos lá, né? Todos nós desprendendo de tempo para poder investir aí na certificação. A gente sabe como é difícil, né? Deixar os nossos pequenos, né? Quem aqui tem pequenos, né? Fica difícil ali, pede para o maridão, pede para a digníssima tomar de conta, porque é um momento ali de desprender tempo, né? Para cuidar. Então aqui, vamos lá para 7. A gente chegou na metade. Então, como é que tá meu áudio aí? Tá ok? Tá ok. Valeu, Bruno. Valeu, Pri. Vamos lá. 7. O investidor, ao verificar, a saber, né, das altas dos preços do minério de ferro no mercado internacional, resolve investir seus recursos a serem alocados em renda variável em mineradoras na sua totalidade. Qual fenômeno se observou nesse caso? O Bruno mandou aqui. Michael. Luiz. Quem mais? Estamos com o Leandro aí também. Fica à vontade, Leandro. Se puder abrir o chat e mandar a letra aí com a alternativa que você considera correta, fique à vontade. A Priscila também já mandou, o Leandro também, perfeito. Então, aqui ficou tranquilo, né? Disponibilidade. Então, aqui tá ao saber, tá, pessoal? Vou verificar aqui, eu acho que estava na hora da digitação, ao saber da alta dos preços do minério de ferro no mercado internacional. Então, foi algo muito recente, né? Poxa,
tá subindo ali, né? Tem aquela figurinha do Didi, né? Já entrega a idade, né? Aquela figurinha do Didi que ele tá com o rádio aqui em cima, né? Deu no rádio, deu no rádio disponibilidade, algo recente, tá certo? E pode ser da memória recente também, tá certo? Então, disponibilidade olhou para cima, né? Lembrou ou da memória ou da TV. Então, isso vai fazer com que você acerte mais uma questão lá na hora do CFP. 8. Roberta sempre teve um perfil conservador para investimentos. Hoje está com 45 anos, é autônoma e pretende se aposentar em 10 anos. Sabendo que precisa rentabilizar o seu capital e verificando que muitos conhecidos tiveram rendimentos surpreendentes com investimento em ações recentemente, Roberta decide aplicar 70% do seu capital em renda variável. Em qual viés comportamental Roberta incorreu? Foi um efeito manada aqui também, né? Então, Michael, Leandro, Marcelo, Priscila, Bruno, já mandaram ver aí no efeito manada. Então, aqui fica tranquilo, né? Tomou uma decisão por conta de várias, né, dos amigos ali, dos conhecidos, né? Aqui a questão de desconhecidos, né? Vamos sempre buscar o Luiz, muito bem, Luiz, sempre se ater à questão, tá? Tenta não responder antes, né? Tenta acompanhar a questão como um todo, responda você, depois olha as alternativas. Essa é na minha concepção, nas questões de poderia ser excesso de confiança. Não, eu não diria isso, Leandro. Sabe por quê? Porque no excesso de confiança, você tem a pessoa tomando atitude várias vezes, tá? Então, o excesso de confiança é algo que eu fiz uma vez, deu certo, poxa, eu vou fazer de novo, vou fazer de novo, farei mais uma vez, opa, vou de novo. Então, há ali um volume de tomadas de decisões, quer seja de compra, quer seja de venda, enfim. Mas há um volume de operações, há um volume de aplicações, por exemplo, tá? Já aqui Professor, não, ela está simplesmente pensando, poxa, eu preciso rentabilizar meu dinheiro, todo mundo está comprando isso daqui, eu vou comprar também. Pois professor, não. e se fosse que o iniciado poderia complicar mais, dependendo de outra forma que fosse? Por exemplo, falando que ela viu recentemente notícias que pessoas estão ganhando muito mais em outro local. Perfeito, perfeito. Poderia, só que aí é aquele negócio, não brigue com a questão e não queira, né, colocar mais coisas. A questão ela vem no jeito, ela vem pronta. Se a gente pensar em incrementar, a gente pode incorrer no erro de ter ficar achar que é dúbio, né? O que não seria. Então, recentemente informações, só que aí ela quer queira, quer não, as outras Disponibilidade daí. pessoas tomaram decisões baseadas na disponibilidade, por conta. E aí elas já tomaram a decisão. A decisão dela é baseada Efeito porque as manada. pessoas já compraram. Mesmo que É. houvesse, né, vamos supor aqui que na questão tivesse de informações recentes das pessoas, dos conhecidos e tudo mais. Igual você trouxe aqui. Mas, qual foi a dela? A dela foi mediante várias pessoas que tomaram decisão, né? Então Sim. ela nem se preocupa com a informação está distante, eu nem sei, né? O que foi que essas pessoas leram, tal, nem sei. Mas o motivo pelo qual eu tomei atitude, né? Aos 45 anos, eu quero me aposentar com 55, eu fui lá e tem que rentabilizar meu dinheiro. O pessoal tá tudo comprando isso daqui, nem sei se eles usaram disponibilidade como viés ou não, né? Como heurística ou não. Eu vou aqui seguir, né? Eu vou aqui seguindo o efeito manada, beleza? Beleza. Quem mais comentou aqui? Bruno, se fosse framing, poderia ser a C ou por estar em outra língua, não é um viés?
Vamos lá. Deixa eu explicar aqui. Eu queria saber se o enquadramento é a mesma coisa que framing. É isso. Se viesse uma Ah, pergunta, assim, quais são os viés, etc. É que você sempre falou em framing, framing, framing. Agora veio em português aqui, enquadramento. É o né? framing? Não, cara, nesse caso aqui, pode até ser você colocou, né? Se fosse frame, poderia ser a C, né? Enquadramento e frame, né? Beleza. Só que aqui não cairia no frame, porque ele não tem uma outra. O frame ele vai ter duas opções, com mesmos ganhos e perdas, por exemplo, entendeu? E aí, sem riqueza de detalhes, sem riqueza de informação. Né? São duas opções ali, onde uma você ganha 3, né? E perde 7, na outra você perde 7 e ganha 3. Qual que você escolhe? Dá no mesmo, entendeu? Então, Não, uma você tem não, 30% de chance de erro e a outra você tem 30% de chance de acerto. Qual que você escolhe? Então, o frame, ele vai ter essas duas opções em geral, tá? Consegui explicar, Bruno? não, sim, sim. Só queria entender mais pela linguística mesmo. Se enquadramento é a mesma coisa que o frame, independente Seria, do enum. É isso. seria. Aí, como o enunciado ele não trouxe outra aplicação, né? Por exemplo, se tivesse o rendimento, né? Ó, ela tem aí a possibilidade de ganhar, né? A cada, um exemplo, né? De 10 operações, né? Que os amigos delas estão fazendo, né? 8 tem ganho, né? Ou ela pode tomar uma decisão com base no assessor de investimentos, onde de 10 operações, né, ela só perde em duas. É a mesma coisa, né? Então, ela prefere ganhar em 8, né, do que perder em duas de 10. É a mesma coisa. Então, o efeito frame, ele traz duas opções que, no final das contas, tem pouca informação e são iguais, em geral, tá? Beleza? O que confunde são os textos longos, o Luiz comentou. Realmente, né? Outro dado também, pessoal, é a questão de tempo, tá? O tempo é um grande fator da prova do CFP, tá? Eu não sei aqui quem vai fazer a prova toda, mas é desgastante, né? Água, chocolate, amendoim, tudo que vocês puderem para ficar ativo, né? Com a mente ali, o corpo preparado mesmo, porque é cansativo. O motivo pelo qual há um cronograma que a gente faz no mundo financeiro, onde você passa a ter um contato muito grande com as questões, para que no simulado, quando a gente vai fazer um simulado geral, a gente consiga, né, seguir ali na leitura um pouco mais ágil, né, buscando aquele tempo. Então, na prova também, né, questões mais longas, deixa para o final, né, joga para o final a questão, anota no papel do lado, ó, questão 18, preciso voltar, e vai para 19 e assim por diante. Depois você volta só na 18, principalmente por conta, né, de textos grandes, de um enunciado ali gigantesco, né, muitas vezes, principalmente, né, no finalzinho. O finalzinho sempre pega, né? Ou no final da manhã ou no final da tarde, sempre pega. Então, questões muito longas, eventualmente, anota do lado, pô, questão 8, depois eu volto nela com o tempo e assim vai para a próxima, tá? Para que não venha, né, perder duas, três questões por conta de um enunciado longo ali, como o Luiz comentou. Tá bom? Vamos para o próximo. Tudo bem, Bruno? Tranquilo? Do Framing Effect, beleza. Vamos lá para o próximo. Eu até dei a resposta quase aqui. Sandra possui uma grande parcela de seus recursos de alternativas de investimentos mais rentáveis, com risco de realocação.
Sumiu o texto aqui. Eu pensei que já estava gravando, né? Mas apareceu de novo. Não, aqui está gravando. Caiu, né? Caiu. Eu vou até voltar aqui. Pronto. Vocês me veem? Tranquilo? Luiz, Sim, Leandro? sim, Houve uma interrupção. Eu acho que eu caí e voltei, correto? sim. Acho que a sua internet oscilou. É, porque eu acho que eu saí e voltei. Pronto, conectei aqui. Tudo certinho. Voltamos, né? Tá. Agora sim. Perfeito, obrigado. Então vamos lá. Vou fazer a leitura aqui de novo, que eu acho que no meio do caminho deve ter caído aí, mas já estou vendo no chat aqui que vocês já começaram a responder. Seria o status quo, né? Na questão 9. Tá? Então, geralmente, pessoal, é quando há uma oferta de mudança e o investidor ou protela, né, joga para frente, adia ou não quer fazer. Então, as questões elas são voltadas nisso, tá? Uma manutenção, né, da carteira do jeito que está. Quero deixar do jeito que está, sem falar, né? Simplesmente jogar para frente, né? Então, quem aqui trabalha com a maioria de vocês, né, já estou com cliente investidor, sabe bem que acontece muito disso, né? Maioria dos clientes, por mais que você argumente, eles ficam assim, ai, não, vou deixar assim mesmo, Priscila, mais pra frente eu vejo de novo. Aí você, É tudo raro, bem, mas acontece muito, né, Pri? muito. Acontece muito. E quando você faz o planejamento para ele, então, que você demora 2 horas numa entrevista, depois você demora mais uma semana fazendo o planejamento, e aí quando você vai apresentar o IPS ali para o cliente, ele olha para você e eu acho que eu vou pensar, viu? Porque tem os movimentos propostos aí que eu vou pensar. Passa 2 meses, nada muda. Enfim, é bem isso mesmo, né? O status quo está na veia, né, da maioria dos Exatamente. clientes. Mas é por conta do histórico aí, né? Você pega a Selic desde 94 até hoje, a média é 13%, então deixa eu deixar no DI mesmo. Ninguém ganha do DI, né? Os fundos multimercados, ninguém tá ganhando do DI, então tá difícil, né? Vamos ver. Vamos lá para 10. Ricardo é investidor e há 2 anos comprou ações no IPO da empresa AgroTotal. Com o passar do tempo, ficou animado em ver os papéis se valorizarem muito, passando de 60 para R$ 90. E recentemente ele deu uma notícia sobre o iminente IPO de outra empresa do setor do agronegócio e decidiu participar. Se Ricardo estiver influenciado pelo viés da ancoragem, sua expectativa é que o valor da ação nova chegue a 90. Isso aí. Pessoal, tranquilo? Alternativa A, o Michel. Leandro. Alternativa A. Bruno. Kizaki. Dina. Priscila. É isso aí. Né? Lembra, pessoal, que ancoragem, olha a palavrinha que vem logo depois da vírgula, né? Expectativa. Então, né? Ancorem isso também, né? A ancoragem com rentabilidade futura, né? Ou rentabilidade esperada, tá? Então, ancoragem esperada. Luiz Antônio, 90, exatamente, Luiz. Ele espera que aquilo, né, que aconteceu ali venha projetar lá no futuro, né? Poxa, professor, será que dá para olhar como representatividade? Não, é uma rentabilidade esperada, tá? Então pode fincar em ancoragem aí que não tem erro. Questão 11. No Brasil, existe a possibilidade de saque do FGTS na data de aniversário. O indivíduo que opta por antecipar esse saque junto a uma empresa de crédito, mesmo pagando taxas desvantajosas,
e usa recursos para consumo de bens não essenciais, está incorrendo em um viés comportamental D. Leandro já respondeu aqui. Quem mais? O Bruno também. Michael. Olha aí. Kizaki. Estamos aí com Luiz e Priscila. O que vocês acham? E aí, Luiz? Ficou alguma dúvida? Boa. É isso aí. Desconto hiperbólico, né? Por quê, professor? Lembra lá do desconto hiperbólico? Ele prefere ter algo hoje, considerando a taxa de juros futura, ele teria algo a mais, mas ele prefere o hoje. Então, esse desconto, ele acaba sendo considerado principalmente por conta do fator do dinheiro no tempo. Tá? Então, quando ele decide, né, não esperar algo, ele faz esse desconto e decide mesmo que haja uma taxa desvantajosa, né, uma antecipação. Se houvesse, né, eventualmente aqui um rendimento e tal, poderia mudar a questão, mas aqui ele já foi direto, né, ele colocou ali, olha, ele vai gastar esse dinheiro, né, vai consumir ali, né, vai comprar bens de consumo, enfim, tá? Então a ideia desse dinheiro hoje, ao invés de esperar amanhã, desconto hiperbólico, tá? Oxe, são só 11 hoje? Então tá tranquilo. Então a gente tem 15 minutos aí para a gente comentar algumas questões. Se vocês quiserem que eu volte aqui nos demais pontos, né? Estou aqui à disposição de vocês, caso vocês queiram que eu volte aqui nos demais pontos. Eu acho que é legal deixar essa telinha aqui, que eu acho que são os principais pontos, né? Fiquem à vontade, pessoal. Estou aqui à disposição de vocês. O que vocês acharam? Dá um feedback aí. Você poderia explicar mais assim, com mais exemplos, o efeito framing? Deixa eu ver quem perguntou. Foi o Luiz? Luiz, eu mesmo. Oi, Luiz. Luiz. Efeito framing. Quer ver? Vou até... Deixa eu pegar aqui, senhor. Tem um exemplo aqui. Vocês visualizam minha tela aí, né? Sim. Beleza. O efeito frame, ele não é fácil mesmo, tá? O entendimento. Ele é algo bastante complexo, tá? Ó. Mas, por exemplo, né? A ideia que eu coloquei para vocês é essa daqui, né? A busca por evitar um risco diante de possíveis ganhos. Beleza, né? Aqui, a ideia... Ó, olha aqui um exemplo, tá? Um cenário, né? Onde 600 pessoas, né? Que estão sob um tratamento de uma doença letal. Você tem o primeiro tratamento, o tratamento A, né? Para essas pessoas, né? Esse tratamento pode resultar em 400 mortes, né? Enquanto o tratamento B tinha 33%, né? De chance de que ninguém morresse, né? Mas 66% de que todos morressem. E aí? Qual que seria, né, a tomada de decisão? O tratamento A ou o tratamento B? Então, o efeito framing, ele vem nesse sentido, onde o positivo, salvar 200 pessoas, onde você tem 33% de chance, né, para 66, né, no caso aí de salvar ninguém. E o negativo, 400 pessoas morrem. Eita! Mas, percentualmente falando, é a mesma coisa, entendeu? Então, aqui, acaba que o ponto, né, chave é que a pessoa toma a decisão olhando o positivo. Então, eu prefiro o tratamento A, né, porque eu vou salvar, né, querendo ou não, mas
Da mesma forma, né, 400 pessoas morrerão, mas ela vai pelo viés positivo, tá? Então, ela não leva em consideração as questões percentuais, né? Não leva em consideração a probabilidade, mas sim meio que aquele temperinho positivo da coisa, aquele lado positivo da coisa, entendeu? Sendo que no frigir dos ovos, os dois tratamentos terão o mesmo resultado, entendeu? Tudo depende de como você apresenta a situação, então, né? Exatamente. A questão ela vai exatamente nisso, Luiz. A questão ela vai exatamente nisso. A pessoa tomou uma decisão positiva, por quê? Porque ela caiu no efeito framing, porque no frigir dos ovos, tanto a alternativa A de investimento, por exemplo, para o nosso business, né? Tanto a alternativa A quanto a alternativa B vai cair na mesma situação, vai cair no mesmo resultado, mas ele tomou a posição positiva por conta do efeito framing. Beleza? Beleza. Legal. Eu coloquei aqui, mais para exemplificar aí para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Mais alguma dúvida? Alguma coisa, algum comentário, pessoal? Que alguns amigos aqui já saíram, aproveitaram a deixa. Temos mais 10 minutinhos, eu fico aqui total disposição de vocês. Essas questões, né, são poucas, tá? Mas são bem capciosas, tá? É importante ter uma visão bastante embasada, né, dos três principais pontos ali que são as heurísticas, né? O que é disponibilidade, representatividade, coragem. Pois não, meu. Isso vai doer só coçar? Vai, não deixe não, puxa, tá bom? Temos aqui uma participante, né, especial, Alice. Então, se vocês, né, tiverem algum comentário, alguma coisa, fiquem à vontade também no próprio WhatsApp lá. A gente, uma questão que vocês visualizem no simulado ou até mesmo, né, no material. Então, o Luiz comentou ali, poxa, professor, traz um pouco mais de exemplo, né? A gente tem aqui, né, total anseio para que vocês, né, conquistem a certificação. Isso depende de disciplina, né? Então, a disciplina que vocês têm aí de ficar até as 10h30 da noite, né, num bate-papo como esse, espero que tenha sido enriquecedor, né? Então, você que está vendo gravado também, né, esse tempo que você desprendeu é de suma importância, né? Então, essa disciplina ali, a prova não é fácil, né? Eu posso dizer, eu fiz 5 vezes a prova, né? Exatamente porque eu fiz modular e uma das vezes eu não tive êxito, né? A primeira não tive êxito e também na hora de fazer ali o módulo 6 é bastante complexo para mim, porque minha formação é toda financeira, né? Então, quando fala de questões de planejamento sucessório e fiscal, é complicado para quem só entende de finanças e investimentos, né? Então, quase que um juridiquês ali, mas nas questões de finanças comportamentais especificamente, são questões brandas, mas com, né, aquilo bem embasado, quem é quem na heurística vai te ajudar, né, de uma maneira tremenda, tá bom? Ok, obrigada, boa noite. Obrigado, Pri. Uma ótima noite, bom descanso. Ok, boa noite. Obrigado, Luiz. Tudo de bom. Obrigado aí pelas questões. Fechou aí, professor? Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau. Forte abraço, bom descanso e até a próxima. Provavelmente no Obrigado, sábado tchau. a gente se encontra. E para Até você que mais. viu gravado, obrigado aí, fique na paz e até mais. Fala aqui, Isaac, manda aí. Abraço, abraço. Nos vemos na Valeu, meu aula. cara. Tudo de Tchau, bom. tchau. Isso.
Até mais.